Olá, amigos e amigas! Começa aqui mais um programa da CEPA, um programa da Comunidade Evangélica de Porto Alegre, integrante da nossa IECLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E o programa da CEPA traz hoje para você o CEPA Debates com o pastor Eloir Weber. Olá, amigo e amiga. É um prazer, uma alegria acolhê-lo em nosso programa CEPA Debates. Um programa que visa trazer assuntos do nosso dia a dia, assuntos que são latentes em nossa sociedade, assuntos que são importantes para a vida de cada um e cada uma de nós. Assuntos que, em geral, são debatidos em nossa sociedade, em nosso país, e que são trazidos a partir de uma visão luterana, revelando assim o nosso jeito de lidar com os assuntos candentes, assuntos quentes do nosso dia a dia. Que a paz, a graça, o amor de Deus em Cristo Jesus revelado possa estar com todos nós nesse dia e também em todos os dias. Eu sou o pastor Eloir Weber, trabalho na Comunidade Evangélica de Porto Alegre, Paróquia do Salvador. Desejo que a paz esteja com todos. Eu trago hoje com alegria dois convidados. Trago Daniel Costa. Daniel Costa, ele é administrador de empresas, formado pela URGS, com especialização em gestão de pessoas. Mestrado pela URGS e também é dirigente da Santo de Casa Endomarketing, empresa que presta consultoria, Daniel, para grandes empresas de atuação tanto nacional quanto internacional. O Daniel também é conferencista, escritor e palestrante na área do endomarketing. Trago também com alegria o colega pastor mestre Leandro Dente, pastor da ECLB aqui em Porto Alegre. O Leandro é graduado em Teologia pela Faculdade ZEST, em São Leopoldo, e também atuou como pastor em várias paróquias da nossa ECLB, também como professor em escolas da rede sinodal. Mestre em Teologia com ênfase também no endomarketing. Atualmente é aluno do doutorado na Faculdade ZEST em São Leopoldo. Que bom, Daniel, que bom, Leandro, que vocês estão aqui nesse dia. Que a paz, a graça, o amor de Deus esteja com vocês. Estou muito feliz em acolhê-los nesse programa. Também, pastor, muito obrigado pelo convite, telespectador. Uma saudação aí muito calorosa a todos. Quero também saudar a todos aqueles que nos veem. Também agradecer o convite do pastor Eloir, saudar o Daniel, que a gente possa conversar e refletir sobre uma questão tão importante para a nossa igreja, que até tempo atrás, de repente, a gente nem discutiria, mas que hoje se faz necessário. É um prazer. Que bom tê-los aqui. Querido telespectador, conhecer-se é fundamental. Isso não serve somente para a nossa vida pessoal, mas serve também e fundamentalmente serve para a empresa na qual nós trabalhamos, na instituição em que atuamos e na igreja na qual nós também atuamos, na qual nós somos frequentadores. Nos dias atuais, certamente todos nós sabemos, com o advento de toda a questão da informação, dos meios de comunicação eletrônicos, da mídia, certamente fica um grande desafio para as instituições, também para a igreja fundamentalmente, a comunicação. E exatamente essa questão do endomarketing, ela quer exatamente ser uma oportunidade de conhecer-se e de planejar-se a partir do seu centro, do seu âmago. E é esse o assunto que hoje nós vamos debater, esse assunto que nós vamos trazer nesse dia. Prezados debatedores, convidados desse programa, talvez nós poderíamos inicialmente trazer o que é endomarketing. O que é endomarketing? Bem, o endomarketing é um processo gerencial
que as organizações estabelecem, né? Que é um processo análogo ao marketing e que segue as mesmas premissas que o marketing externo, para trazer para que o colaborador dessas organizações maximize o seu engajamento. Então é sempre um processo cíclico, contínuo, orientado ao propósito estratégico dessa organização, para garantir que as pessoas, por meio do seu engajamento, tomem decisões corretas e atitudes que cumpram essa promessa que é feita ao consumidor lá fora, ou a promessa que é feita aos membros, né, dessa organização. Então a gente tem uma experiência de endomarketing que ela de fato é correlata aos mesmos princípios do marketing, desde os famosos 4Ps do Kotler e todas as premissas de posicionamento, porém importadas para dentro de uma organização e seguindo premissas específicas, né, relacionadas à gestão de pessoas e estratégia organizacional. Voltado para dentro da própria instituição. Talvez, Leandro, um dos grandes desafios da igreja é exatamente essa comunicação para dentro com o seu público. Talvez tu fales um pouco em relação a isso. Sim, talvez dizer que no primeiro momento a gente pode assim pensar, bom, marketing e teologia são duas grandezas distantes. Eu diria assim que no princípio o marketing e a teologia se aproximam muito, porque eles falam de comunicação. O Deus cristão é um Deus que se comunica, né? Já desde do Antigo Testamento, com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e assim por diante, Deus se comunicou com o seu povo, com as suas pessoas. E Deus fez a comunicação máxima, que foi a vinda de Jesus Cristo, seu Filho, né, através do seu nascimento, que nós lembramos no Natal. Então o nosso Deus se comunica. E o marketing nada mais é do que uma reflexão sobre a comunicação entre pessoas, entre empresas, entre consumidores, e assim, essa relação que se dá através da comunicação. Nesse sentido, nós podemos sim aproximar teologia e marketing. Como a gente precisa na igreja ter vários conhecimentos, como nós precisamos da contabilidade, como nós precisamos, né, da arquitetura, da engenharia, assim por diante, nós precisamos também do marketing. E nós acreditamos que o marketing interno pode sim ser uma ferramenta de grande valia para nós dentro da igreja. Né? Como é que se chegou nesse tema? Trabalhando nas paróquias da nossa igreja, nós percebemos algo que a gente tem discutido e tem sido para nós até muitas vezes doloroso, que é a questão do número de membros não estar assim crescendo, vamos dizer. Né? Talvez nós não nos conscientizamos que isso ainda é uma realidade. E a gente foi refletindo o que nós podemos fazer para que a igreja possa chegar melhor aos seus membros, né, os membros das suas comunidades, e tornar essa relação mais eficaz, fazendo com que o Evangelho possa ser expandido de uma forma mais plena nos dias de hoje. E aí o marketing e o endomarketing podem nos ajudar muito através das suas reflexões, das ferramentas que eles usam. Né? Então, assim, eu diria, nós não temos uma distância entre essas duas grandezas do pensamento, mas nós temos, a princípio, uma junção que nós podemos fazer muito fácil, muito simples, né? Que pode nos ajudar bastante. Daniel, talvez essa questão do autoconhecimento da instituição, empresa ou igreja ou mesmo instituição social, quais são os grandes benefícios que talvez esse autoconhecimento e esse planejar-se de dentro para fora pode trazer? Perfeito. Eu só vou resgatar um ponto do Leandro, que eu acho interessante, que assim como o marketing pode, aliás, a teologia pode aprender com o marketing, acho que o marketing tem muito a aprender com a teologia. Sempre que a gente fala do assunto, eu me lembro muito do Paulo de Tarso, né? Talvez tenha sido um primeiro marqueteiro, um grande marqueteiro aí da igreja, o que ele produziu, então acho que a gente pode aprender também. Mas falando dos benefícios, né? Há pouco a gente comentava sobre alguns dados importantes que pesquisas sobre engajamento no mundo trazem para a gente refletir. Uma das que eu mais gosto é feita por um instituto de pesquisa chamado Towers Watson, que atua em 24 países há mais de 70 anos, e que eles analisam 3 forças que as organizações exercem sobre as pessoas. A força de atração de quem está fora, a força de engajamento, que é uma vez dentro, como é o comportamento dessa pessoa, e a força de retenção, que é o quanto ela consegue manter esse talento performando acima da média dentro da organização. O engajamento é a finalidade principal do endomarketing. E esses dados são meio chocantes quando a gente olha para o Brasil
e a gente tem a informação de que cerca de 25% da força de trabalho das empresas são consideradas pessoas não engajadas, né? Então a gente tem 3 grandes grupos, os altamente engajados, os moderadamente engajados e os não engajados. E também a gente analisa o quanto essas pessoas acreditam, põem fé, que a sua contribuição para a organização, a partir do seu trabalho como indivíduo, ela é efetiva. E a gente sabe que só 60%, dentre os não engajados, que são 25%, 60% deles não acreditam que o seu trabalho contribui para a qualidade do produto ou serviço da organização. Contra 96% dos altamente engajados, que é a quase totalidade. Se a gente fala de rentabilidade, é 25 contra 76, que é o principal objetivo de uma empresa. Ou seja, se a pessoa não acredita naquilo que ela faz e na contribuição que ela tem como indivíduo, também ela não vai mobilizar atitudes que produzam, né, essa transformação que a organização deseja. Fazendo então a reflexão do quanto o processo de tomada de decisão do indivíduo é a menor fração divisível da estratégia de negócios dessa empresa. Então, respondendo à pergunta do benefício, eu diria que o principal benefício produzido por uma organização pelo marketing interno é justamente no engajamento que esta pessoa vai produzir com o seu trabalho, no quanto ela vai estar efetivamente comprometida com os objetivos da organização, e ela revela este engajamento a partir das decisões corretas que toma. Porque essa decisão é, de fato, a menor fração divisível da estratégia, né? E aí ela consegue cumprir a promessa que a organização faz para o consumidor lá fora. Assim, se me permite, o que o Daniel coloca para nós, eu acho que é fundamental para nós que trabalhamos na igreja. Se o principal benefício dentro do marketing é o engajamento, é aquilo que a gente mais quer, aquilo que nós mais queremos como comunidade, é que as pessoas que participam da comunidade estejam engajadas naquela ideia, naquela fé que nós acreditamos e espalhamos, que ela possa se engajar. E esse engajamento se reflete, uma vez, dentro da igreja, e obviamente vai se refletir lá fora, né? Nós não conseguiremos transformar a realidade do mundo sem engajamento. E nós não temos comunidade viva, como nós falamos muitas vezes, sem engajamento. Então, quer dizer, se essa forma de pensar, quer dizer, se o endomarketing, essa ferramenta, nos traz engajamento, é o que nós precisamos, é o que nós queremos. Porque o que nós não queremos é que as pessoas não estejam engajadas com aquilo que nós propagamos. E aí a gente pode pegar na história da igreja, né? O cristianismo só deu certo, vamos dizer assim, deu certo, ele só teve sucesso, porque as primeiras comunidades tiveram pessoas altamente engajadas, que transformaram a realidade do seu local através da sua fé. Então, quer dizer, fecha uma coisa com outra. Quer dizer, nós queremos engajamento, e nós podemos ter o auxílio de uma área de conhecimento que nos ajuda a ter engajamento, né? E aqui veja que interessante, nós fizemos uma pesquisa com 188 lideranças de comunidades, e nós colocamos assim, o que faria com que essas pessoas participassem mais da comunidade. E me surpreendeu a resposta da maioria, mais de 60%, elas responderam o seguinte, que elas se engajariam mais na vida da comunidade se elas tivessem claro o projeto de igreja e de comunidade da qual ele participa. E veja que nós estamos falando de liderança, a gente não está falando daquele que vem do culto esporadicamente, então eu imagino que vem do culto esporadicamente. Sim. Então, quer dizer, se você tem a clareza do projeto, você tem engajamento. Porque a partir do momento que você conhece, você começa a gostar, né? É que nem você aprender a jogar carta, você olha alguém jogando e não acha graça nenhuma, de repente você aprende, bom, comecei a gostar, né? E na igreja, quer dizer, se a gente, segundo essa pesquisa, quanto maior a clareza do projeto, mais engajamento. E me parece que isso numa empresa também, né? Exatamente. Veja, tem uma história que eu gosto muito e uso até nos treinamentos que ministro, que é a dos pedreiros, né? Vocês provavelmente conhecem, havia 2 pedreiros trabalhando e vinha alguém que passava naquela rua e vê essas 2 pessoas e pergunta para o primeiro, o que tu estás fazendo? E ele responde, olha, eu estou aqui levantando essa parede. A pessoa caminha alguns passos a mais e pergunta para o segundo pedreiro o que é que ele está fazendo, e ele responde que está construindo uma catedral. Então veja que a tarefa de ambos era exatamente a mesma, mas enquanto um simplesmente se edificava dentro da própria parede, o segundo ia além. Ele tinha um objetivo maior, havia um projeto claro em que ele podia se engajar, e com certeza, não tenho dúvida, de que esse segundo pedreiro é o que chega um pouquinho mais cedo, vai embora um pouquinho mais tarde, assenta-se todos os tijolos no prumo, desperdiça menos material, usa os EPIs adequadamente, né? Ou seja, e aí a reflexão que tu faz do projeto, né? Que eu também costumo
dizer que se a pessoa não consegue se ver a empresa em que ele está no futuro, como ela será no futuro, ele também não consegue se ver nessa empresa no futuro. Então a necessidade de antecipar o projeto, de antecipar a estratégia e materializar isso no presente e entregar para as pessoas que trabalham nas organizações, assim como na igreja, a necessidade de entregar para elas uma catedral para que elas construam agora, é extremamente importante. Eu acho que dentro disso, a nossa igreja nos últimos anos tem lançado um plano de ação missionária, né? Quer dizer, por detrás disso se pede que a comunidade ela tem que ter um planejamento estratégico, ela tem que saber onde é que ela quer chegar. E aqui eu iria mais longe. Vamos pensar se os grupos da comunidade, né? O grupo da Oase, ele precisa ter um planejamento. Onde é que nós queremos chegar esse ano? Onde é que nós queremos chegar daqui a 5 anos? Né? O grupo de jovens, né? Eu acho que com a juventude é ainda mais forte isso, né? Onde é que nós como grupo queremos chegar, como grupo de jovens, onde é que nós queremos atuar? Quer dizer, se nós pegarmos grupos da comunidade, isso também pode ser aplicado. Quer dizer, você consegue ter esse planejamento, nós precisamos fazer isso. Porque até tempo atrás, o que acontecia? E a nossa igreja é um exemplo disso, né? Nós somos uma igreja que veio da Alemanha para o Brasil e que no Brasil se espalha conforme foram se espalhando os membros da comunidade. Não teve um planejamento de dizer, bom, agora nós vamos para lá, nós vamos para cá, né? Então isso é importante. E dentro dessa questão que ele colocou, também fica muito forte assim, a questão da comunicação. Quer dizer, nós temos que nos comunicar bem para ter clareza. Quem não se comunica bem não consegue ter clareza, né? E aí vem um questionamento para nós. Como nós, igreja, nos comunicamos com os membros da comunidade? Eles sabem aonde o dinheiro é investido. Eles sabem como é que a decisão é tomada. Eles sabem por que se investiu aqui e não ali, né? Quer dizer, a gente precisa ter meios de comunicação fluentes para que isso possa ser feito e a pessoa possa estar convencida de que está num bom projeto. Certamente, Daniel, né? O endomarketing, de uma forma ou de outra, enfrenta barreiras também. Poderias talvez nos trazer um pouco quais são as maiores barreiras que tu vês em instituições nas quais tu prestas assessoria? Perfeito. Penso que não são muito diferentes daquelas que vocês já veem, né? Porque as organizações humanas, apesar da finalidade mudar, elas têm dinâmicas muito semelhantes. E eu diria assim, se fosse eleger uma, elegeria justamente a crise que a gente tem nos líderes. Não só na incapacidade desse líder ou na dificuldade que esse líder tem para comunicar as ideias de forma clara, como também para compreender isso e transformar isso em uma premissa de gestão de pessoas, de fato. E é possível que eu tenha feito talvez 80 turmas de capacitação de gestores em comunicação direta nos últimos 2 anos, justamente com essa preocupação que as empresas têm em ter líderes que estão espalhados pelo país inteiro muitas vezes, que estão espalhados pelo mundo inteiro muitas vezes, e esse líder que não recebeu uma formação técnica em comunicabilidade, não sabe como tirar a estratégia, né, tirar a missão, a visão, os valores que estão ali no quadro, pendurar na parede e transformar aquilo num processo de tomada de decisão orientado a essa estratégia, porque essa decisão é a menor fração divisível da estratégia. As pessoas precisam decidir corretamente, né, para que elas cumpram a proposta, o propósito da organização. Então eu diria justamente que se há uma dificuldade importante a ser registrada é justamente a preparação desses líderes, não só técnica como atitudinal, porque também se este líder não compreende a estratégia, não compreende a finalidade da organização, ele não compra, ele também não se engaja. Né? E ele como multiplicador do que for, multiplicador de uma proposta de valor, de um posicionamento de mercado, multiplicador de uma fé, ele precisa ter esse subsídio técnico e atitudinal para fazer as coisas acontecerem. Leandro, isso tem certamente reflexos também na igreja, né? Sim, eu diria que a maior dificuldade que nós podemos enfrentar, eu creio que é essa que ele colocou. Né? E aí a gente vê que as instituições, né, feitas de pessoas, elas têm as mesmas dificuldades e também as mesmas possibilidades. Eu vejo assim que uma grande dificuldade que nós temos é justamente assim a falta de formação. E aqui eu não quero julgar quem é culpado, não, mas a falta de formação, muitas vezes, daqueles que são as lideranças da nossa igreja. A nossa igreja é altamente democrática, né? E na pesquisa que nós fizemos, nós podemos perceber que mais de 70% antes de assumir um cargo de direção numa comunidade, não teve preparo para isso. Então você
está diante de pessoas que têm uma vontade enorme de participar, mas que por um outro motivo não têm a formação necessária para tomar decisão. E na nossa igreja as decisões são tomadas pelas lideranças. Então vejo assim que é um desafio muito, muito grande nós trabalharmos com as lideranças, ainda mais no mundo de hoje, né? Eu nunca vou esquecer o que aconteceu numa paróquia que eu trabalhei, que foi o seguinte: era uma paróquia muito grande, né? 6 ministros trabalhando, e a presidente da paróquia assumiu o cargo com um convidando ela, dizendo assim: não, você vem ser a nossa presidente, é uma reunião por mês. Moral da história, o que aconteceu de fato foi o seguinte: 4 meses depois ela desistiu, que ela não conseguiu absorver a carga do que aquilo tudo representava, com relação à prefeitura, aos impostos, aos encargos, ao trabalho, e ainda tudo mais que engloba a vida de comunidade, são as opiniões diferentes que tem que ser respeitadas assim por ele. Então, nessa questão, eu acho que a dificuldade que ele colocou é a dificuldade que nós também temos, né? Como nós podemos fazer com que as lideranças tenham esse conhecimento para estar engajadas nesse processo, fazer com aquelas pessoas que não estão no momento de liderança mesmo. Posso agregar um ponto? Diante disso que tu estava falando, me fez refletir sobre um outro aspecto que nós estudamos na nossa empresa, na Ação de Casa, que tem a ver com o processo de comunicação. E há 3 indicadores que nós medimos nesse processo de comunicação das empresas. O primeiro se chama credibilidade, que é o quanto as pessoas põem fé na informação que recebem e essa informação produz uma ação. O outro é a simetria, que é o quanto a informação sai da alta gestão e chega à base operacional preservada. O efeito de telefone sem fio. Sim. E a terceira é a retenção, que é o quanto efetivamente a pessoa consegue absorver de tudo aquilo, porque normalmente a quantidade de informações que uma empresa veicula é uma jarra que ela vira sobre a pessoa e o copo é menor do que o volume da jarra, parte se desperdiça. E estudando esses indicadores combinados, a conclusão que a gente já chegou é que apenas 52% do volume de informações que uma empresa transita dentro dela cumpre o seu papel e é efetivo e chega preservado. Daniel, eu ainda gostaria de trazer um assunto no seu livro Endomarketing Inteligente. Obrigado. Tu colocas uma frase que me chamou a atenção, né? Tu colocas mais ou menos assim: a qualidade da relação de uma empresa com seu mercado, clientes ou consumidores é um reflexo direto da qualidade do relacionamento que ela estabelece com os seus colaboradores. Você pode explicar isso um pouco para a gente? Ok. De uma forma bem breve, essa afirmação ela tem a ver com a promessa que a organização faz para o seu consumidor e a entrega como ela cumpre essa promessa. Porque a promessa nos é feita pelo marketing externo, pela TV, pelo jornal, pela mídia em geral, né, que nos faz chegar até nós a propaganda. Mas quem cumpre essa promessa é o colaborador que está lá dentro da organização. Se essa organização nos faz uma proposta de bem atender, isso só é possível se este empregado se sentir bem atendido pela organização. Da mesma forma, a reflexão para a igreja talvez seja justamente essa: qual a promessa que a igreja faz, né, para as pessoas e como ela cumpre essa promessa. Prezados telespectadores, vocês perceberam que o papo está bom, mas infelizmente é hora de encerrar. Queridos convidados, que bom que vocês aceitaram o desafio de estar aqui conosco. Talvez vocês ainda queiram dizer algo como palavra final deste programa de hoje. Bom, agradeço o convite e gostaria assim de dizer que nós, como igreja, precisamos nos preocupar com esse tema, marketing interno. Agora a gente está partindo para o estudo do marketing externo e eu assim tenho a clareza de que se esses temas não forem trabalhados profundamente dentro da igreja, quem está perdendo é a própria igreja. Nós temos a motivação do Evangelho, nós temos pessoas com muita vontade de participar e nós precisamos agora, com a ajuda de pessoas que estudam isso diariamente, conseguir focalizar, né, potencializar essa boa vontade para que a gente possa ter uma igreja ativa, uma igreja participativa, acima de tudo, pastor Luís e Daniel, transformar o mundo segundo a vontade de Deus. Se nós não conseguirmos engajar as pessoas, o mundo não vai ser transformado, e essa é a nossa missão. Caríssimo Leandro, pastor Eloir, telespectador, mais uma vez fica o meu agradecimento pela oportunidade de trazer uma mensagem aqui sobre o endomarketing e como profissional da área, apesar de viver dos serviços de consultor em endomarketing, eu tenho uma preocupação muito grande em propagar o endomarketing
enquanto tecnologia, enquanto ferramenta, enquanto percepção de mundo, por acreditar no quanto ele pode de fato trazer benefício para as organizações de qualquer natureza. Então, fico à disposição de vocês para quando quiserem retomar a discussão e mais uma vez, meu agradecimento. Obrigado. Queridos telespectadores, uma palavra bíblica para a reflexão nossa, em 1 Pedro capítulo 4, versículos 8 e seguintes, diz o seguinte: acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Hospedem uns aos outros sem reclamar. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam isso para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para todo sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja com todos nós, especialmente com vocês. Amém.